Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer hoje um vídeo caseirinho para conversar aqui sobre a proposta da semana. Essa proposta, ela parece positiva? Parece. Porque tem ali a palavra importância. Mas, conforme vocês vão vendo nas minhas aulas, eu sempre vou mencionar que qualquer tema de vestibular, ele vai pedir um certo tipo de problematização. Aqui a gente está falando de um tema Enem, mas vamos lá, tem alguns alunos, inclusive, que nem têm interesse no Enem e que vão treinar apenas a dissertação aqui. O que acontece? Eu tenho uma proposta que é estilo mais Enem, com textos motivadores, mas isso não impede de ser os mesmos textos motivadores, por exemplo, para o UFSM, para um artigo de opinião ou para uma carta aberta. Por exemplo, aqui eu poderia ter: escreva um artigo de opinião sobre a importância da internet para a manutenção da democracia. Claro que no artigo depois tu vai ver que tu iria concordar, por exemplo, se a internet é importante para a manutenção da democracia. Tu iria argumentar a respeito disso, por exemplo. Mas aqui, pensando em Enem, tu nunca vai pensar assim, eu concordo ou não, né? O Enem, ele já exige uma problematização prévia. Por quê? Porque existe a proposta de intervenção como um item obrigatório. Então, quando eu olho para esse tema aqui, eu penso assim: é importante a internet para a manutenção da democracia, né? Para as pessoas se manifestarem, para as pessoas terem liberdade de expressão. A gente só tem democracia plena quando há uma liberdade de expressão plena. Então, é importante, ok? A proposta já me diz isso. Mas eu preciso dizer quais são os problemas que envolvem essa manutenção da democracia pela internet. Eu preciso pensar que falta que falta democracia nas discussões, debates, enfim, nas manifestações na internet. Vamos fazer uma leitura rápida aqui dos textos, que eu vou mostrar para vocês que problemas, causas, consequências, enfim, problemas de forma geral, que vocês podem escolher como argumento e, inclusive, vocabulário, vocês encontram nos textos motivadores. E aí eu vou fazendo isso e vou trazendo já ideias também de argumentos, de repertórios para vocês utilizarem, certo? Então, vamos lá. Texto 1. Devido ao caráter dinâmico, eu vou até usar assim, vou usar uma cor roxa aqui para ir destacando alguns vocabulários que eu acho legal aqui. Devido ao seu caráter dinâmico e multifacetado, a internet, mesmo anos após a sua popularização, é tema ainda recorrente dos debates nas mais diversas áreas. Ela contribuiu na reconfiguração de diversos fenômenos: acesso à informação e entretenimento, novas ferramentas pedagógicas, comércio, por exemplo, né? Até mesmo as distâncias geográficas passaram a ganhar novos limites com a massificação do acesso online. Massificação, inclusive, é uma palavra que está dentro do campo semântico da internet, porque na internet a gente tem a massificação das informações, a massificação das ideias, mas enfim, aqui esse texto está me trazendo uma ideia do que é a internet, né? Ela tem um caráter dinâmico, é muito frenético, é muito rápido e multifacetado, ou seja, tem várias facetas. A internet tem vários lados, né, que a gente pode pensar. Um deles é o acesso à informação, que precisa ser democrático, né? Outro é o entretenimento. Outro são as novas ferramentas pedagógicas. A internet proporciona, né, meios digitais de aprendizagem, que são novas ferramentas. Não é só o professor, né, que é detentor do saber. A internet reconfigurou o comércio. E ela também tem essa questão das distâncias geográficas que passaram a ganhar novos limites. São limites, na verdade, limitados, né?
com a massificação do acesso online. Beleza, é um texto que traz a ideia do que é a internet, porque, gente, uma das palavras-chave aqui do tema. Show! Texto 2. Em meio às turbulências do cenário político, olha aqui, turbulências do cenário político que o país brasileiro atravessa e os avanços das informações, junto à participação da sociedade, podemos observar a presença importante da internet como um marco nesse processo. Tá vendo que os textos aqui é como se estivessem afunilando o assunto. Eu tenho ali um texto que trata da internet, né? Mostra a importância da internet na sociedade de maneira geral. Agora, vai restringindo aqui a questão da informação, do acesso à informação no cenário político turbulento. Junto à participação da sociedade, né? Então, para ser democrática, essa participação, a internet tem muita importância. O fácil acesso a todo tipo de notícia por meio de celulares, tablets e computadores tornou a internet uma terra considerada por muitos sem lei. Isso aqui é um grande problema. Eu já consigo pensar assim, ó. Um grande problema da internet para manutenção, ou seja, para manter a democracia, é essa questão de que há um certo anonimato. Na verdade, é uma falsa sensação de anonimato, de que as pessoas acham que elas não serão achadas, que é só falar o que quiser na internet, né? Que é só xingar muito no Twitter, que é só cancelar os outros, né? Que tá tudo bem. Só que não. Nesses últimos 3 anos, acompanhamos as manifestações que surgiram de milhares de brasileiros em todo o país. Protestos, indignação e insatisfação da população. Manifestações, isso tudo tem a ver com democracia, tá? Democracia. Da população em vários cantos do Brasil, em sua maioria em prol de um bem comum. Em sua maioria, porque, claro, sempre tem aqueles, né, que exageram, que saem do bom tom por interesses próprios. Mas, geralmente, as pessoas vão às ruas, né, mostram sua indignação em prol de um bem comum, mesmo sendo partidário. É nesse momento que podemos analisar que o fenômeno da tecnologia possibilitou ainda mais que o cidadão colocasse sua democracia em ação. De 2014 até os dias de hoje, o cenário da internet tem mudado sensivelmente. Eu até diria até desde 2011, já vou dizer por quê. Já que o perfil do usuário também vem mudando ao longo dos anos e assim se transformando em uma ferramenta extremamente importante para a comunicação no país. Comunicação. Internet, gente, é informação, comunicação, tá? Outra coisa, usuário aqui, ó, são palavras, perfil do usuário. O usuário é uma palavra aqui do campo semântico da internet, nós somos usuários, né, dentro da internet. Isso só reforça que as tecnologias digitais de informação e comunicação proporcionaram ainda mais acesso à internet. A realidade é que hoje qualquer pessoa pode disseminar, campo semântico da informação, disseminar informações e produzir conteúdos, o que tem possibilitado a prática da democracia, porém nem tudo são flores. Daí, existem desafios. Tá aqui, problematização, nem tudo é bom nesse campo aqui. Vamos lá, esse texto tá me dizendo o seguinte, as TICs, o que são TICs? São tecnologias digitais, tablet, celular, aplicativos, jornal online, gêneros textuais digitais de forma geral, tudo que for digital, tudo que tem acesso à internet é uma TIC, é uma tecnologia digital de informação e comunicação. Precisa ter essa coisa do canal de comunicação, né? Informação e comunicação para ser TIC. Então, por exemplo, esse vídeo aqui é uma TIC, é uma tecnologia de informação e comunicação. Por meio dessas TICs, a democracia, ela deu um salto. É impressionante, até lembro de quem fala disso, é um repertório que a gente vai trabalhar ainda, mas eu vou adiantar para vocês.
Yuval Harari, que é um historiador israelense, dono daquele livro Homo Sapiens, que é um dos mais famosos, né? Mas aqui o livro que eu tô me referindo é o 21 lições para o século XXI. 21 lições para o século XXI. Que ele traz exatamente isso, né? A mudança. Também tem o Castells, Manuel Castells, tem outros teóricos aí que falam muito da internet, que são os pais, né, dessa história da internet, que traz essa mesma ideia, né, de que a internet é uma rede global de comunicação e que ela deu um salto no acesso à informação, porque antes a gente tinha o quê? Rádio e TV. O que nós tínhamos era um monopólio da informação. Então veja como é importante a internet, porque ela garantiu que qualquer pessoa possa disseminar informações e produzir conteúdo. Eu sou uma pessoa qualquer que posso lançar o meu conteúdo na internet. Quando que eu poderia fazer isso sem internet? Quando que eu poderia ser professora de vocês que não estão na minha cidade? Então a internet é maravilhosa nesse sentido, mas nem tudo são flores, porque se qualquer pessoa pode disseminar e produzir conteúdo numa terra sem lei, digamos assim, muitos problemas acontecerão, né? Como fraudes, a própria cultura do cancelamento, a cultura do ódio, crimes cibernéticos, e uma série de outras coisas. Somos, sem dúvida alguma, um país politizado. Um país politizado. E que tem uma opinião a expressar. Então, a opinião é muito importante aqui. Os brasileiros querem um país melhor e com visão do futuro. Partidos, marqueteiros de plantão, oposições de opiniões e o cidadão, todos juntos num único ambiente, no qual a democracia vem se sustentado e trazido à luz cada vez mais a população está exercendo no ambiente cibernético o seu papel. Então, o cidadão brasileiro está exercendo o seu papel de cidadão que tem o seu dever, né, de participação política, num meio que possibilita informações infinitas. Bom, aqui esse texto, então, está falando justamente dessa possibilidade do cidadão se manifestar, usar a internet como um meio de manutenção da democracia. Mas quando a gente fala manutenção da democracia, não é só sobre o período eleitoral, certo? O momento em que eu me expresso sobre qualquer coisa na internet, eu estou fazendo essa manutenção da democracia. O próprio ato de, por exemplo, eu pegar os textos motivadores do Enem de 2024 sobre herança histórica, herança africana, e jogar um vídeo ou qualquer coisa que seja, escrito, qualquer mídia digital, que eu jogar na internet comentando sobre isso, eu estou participando da discussão democrática, eu estou manifestando ali a minha opinião. E aí um exemplo muito claro disso é em 2023, quando o tema era o trabalho de cuidado realizado pela mulher, em Santa Maria teve uma vereadora que na época ela abriu uma live para falar sobre o tema Enem. Ela era vereadora, nada a ver com educação, e comentar, com base na bolha social dela, que o tema Enem estava sendo feminista, que na verdade estava desvalorizando o trabalho da mulher, né, dentro de casa. É toda aquela história de que a mulher deve
tem o seu papel dentro de casa, né? Tem o seu papel de submissão, uma coisa bem pesada ela tratou ali, tá? Como vereadora já. E eu lembro que eu entrei nessa live porque me convidaram, assim, sabe? Me chamaram, assim, tipo, vem pra cá pra te opinar. E eu ouvi aquelas coisas e perguntei, primeira coisa, a senhora leu os textos, né? A senhora sabe do que a senhora tá falando? A senhora é da área da educação? Porque ela tava falando que o tema da redação do Enem estava ali para, como se diz? Doutrinar as pessoas. Eu chamei ela pro debate, na verdade, eu não saí xingando, né? Não saí fazendo toda aquela ladainha. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu chamei naquele primeiro momento ela pro debate, já esperando que ela tivesse argumentação fundamentada. Se ela tivesse entendimento, né, do que é a prova do Enem, do objetivo da prova do Enem, se ela tivesse entendimento do que estava lá na prova, se ela tivesse pelo menos lido, né, os textos motivadores e tal. E sem argumento nenhum, ela simplesmente olhou assim pro chat ali, né, e disse: quem é essa Paty? e aí eu pensei, não, esse tipo de coisa não serve pra mim, e sair da live, né. Isso daqui é um prato cheio, assim, pra gente pensar como as pessoas não têm voz mais na internet. Ou melhor, a gente tem a possibilidade de ter voz, mas os próprios cidadãos, nesse caso uma pessoa política pública que está lá nos representando, quer dizer, está representando uma cidade, simplesmente cancelou, eliminou, me colocou todas as barreiras pra gente não ter um debate democrático. Eu estava aberta ao debate. E é claro que eu já tinha, né, minha opinião formada, meus argumentos prontos, mas debater é isso. Então, um dos pontos, né, um dos pontos que a gente pode pensar aqui, um dos argumentos é a falta de abertura ao diálogo. Quem trata disso, e vocês vão ver também mais pra frente, que foi discutido com mais profundidade, é o Jürgen Habermas, que é um teórico contemporâneo da comunicação, filósofo da comunicação, que defende a ética discursiva. Nesse caso, gente, nós diríamos, no nosso argumento, a gente diria que esse tipo de problema, esse tipo de abertura ao diálogo, vai contra a ética discursiva. E eu aconselho muito que vocês deem uma estudada. Uma coisa que tem ajudado muito, assim, que eu tenho dito para os estudantes, é colocar no chat GPT, usar o chat GPT como uma ferramenta legal de aprendizagem. Porque ela te ajuda a acelerar algumas coisas, algumas buscas na internet, tá? Tu vai lá no chat, por exemplo, e pergunta pro chat: o que o Jürgen Habermas fala sobre democracia e comunicação? O que ele defende sobre ética discursiva? Isso poupa o tempo de tu ir lá no Google e ler vários textos para te chegar a uma conclusão. Claro que o ChatGPT, ele tá... é inteligência artificial que ainda está... ainda tem alguns erros, mas esse tipo de coisa ele não erra. Por quê? Porque tem muito dado na internet, muita informação com que ele vai se basear ali, né, pra te dar essa resposta. E é legal, assim, porque vai te dar a resposta, tu vai ler, e daí tu vai ter uma pergunta assim: explique mais sobre essa frase aqui, tipo, alguma coisa que ele te deu ali. Aí vai te explicar melhor. É uma coisa, assim, legal pra te estudar qualquer coisa, na verdade, né? Eu tô dizendo isso já pra te adiantar coisas que eu ainda não tratei nas aulas, né? Então, é essa a ideia. Jürgen Habermas é contemporâneo. Ele defende uma ética discursiva, ou seja, a base da discussão precisa ser o argumento, que é o que faltou para essa criatura, né?
Ninguém deve ganhar o discurso. A ideia é entrar num consenso, num debate, né? Então, tá aí uma ideia, uma baita ideia, né, para um texto desse tipo. É fato que devemos à internet e ao fenômeno das redes sociais o que hoje estamos vivenciando e presenciando através dos telejornais, dos jornais, das rádios e principalmente dos portais. Sem essa tecnologia, essa ferramenta social, seria mais difícil criar e fomentar essa mobilização de forma tão rápida e orquestrada. O que é orquestrada? É organizada. Quando eu falei ali que esses movimentos começaram antes ainda de 2014, na verdade em 2011 mais ou menos, é porque eu lembrei da Primavera Árabe, que é um exemplo de mobilização muito bem orquestrada que derrubou o ditador lá no Egito. No Egito, né? A Primavera Árabe. Caso eu tenha errado aqui o nome do país, vocês me corrijam. Mas foi por meio da internet, na época o Facebook, né? Que o Facebook era o meio mais utilizado para isso. Depois surgiram outras coisas, né? Twitter não era tão popular ainda. Depois de 2013, a gente teve aqui, né? Todas as movimentações bem orquestradas, bem organizadas para irem às ruas em função da passagem, primeiro, né? Do valor da passagem, depois virou tudo o que virou. Inclusive a Dilma foi impeachmentada naquele momento, mas tudo em função de movimentos que aconteceram na internet, primeiramente. A internet é muito mais do que imaginamos, a força desse meio está mostrando as suas várias faces, multifacetada. Ela só permitiu que o processo de praticar democracia se intensificasse ainda mais. Bom, vamos lá. Texto 4. 34 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Aqui eu já tiro, meu segundo argumento. Desigualdade socioeconômica. Como que as pessoas vão participar da democracia, dessa manutenção pela internet, se nem tem acesso à internet? Ou ainda, gente, se não tem acesso a uma educação de qualidade. Porque, olha só, não adianta eu ter o celular na mão se eu não sei manusear, né? Essa ferramenta poderosa. O que acontece hoje? As pessoas recebem no Zap, né? Coisas absurdas, propagam, compartilham, e a internet vira a terra de desinformação e não de informação. E a desinformação é uma ferramenta muito perigosa para não manter a democracia, e sim desconstruir a democracia. Porque quando a gente tem uma informação falsa, as pessoas não têm acesso à informação verdadeira, as pessoas ficam perdidas, informadas, alienadas, facilmente manipuladas. E muitas vezes essas mentiras, fake news, como se diz, desinformação, são propagadas por pessoas que têm acesso à informação, que tiveram uma educação de qualidade, mas o fazem por má fé, né? Para quê? Para manutenção de certas outras camadas, de manutenção inclusive do poder, né? Muitas vezes até os próprios governos políticos disseminam informações erradas para se manter no poder, para que as pessoas fiquem desinformadas. Política, né? Tudo, na verdade, é política. Tudo no mundo é política. Tudo. 36 milhões de pessoas não têm acesso, isso no Brasil, né? Não tem acesso à internet. A região sudeste tem a maior taxa de pessoas sem internet. Incrível, né? Região sudeste, que seria a mais rica. Mas mais rica não quer dizer menos desigual, entendeu? Tem a maior taxa de pessoas sem internet, com 42%. Dados são de pesquisas da TIC Domicílios de 2022, do IBGE, tá? Bom, é claro, né? Porque se eu tenho uma região ali que é mais rica, significa que mais pessoas
estão sendo exploradas. Esse é o princípio lá da globalização perversa do Milton Santos. Tu pode usar o Milton Santos para falar de desigualdade social, ó. Depois tu vai aprender que tem dado também para comprovar a desigualdade, mas o Milton Santos fica mais conversada a coisa, fica mais dinâmica, assim. Depois a gente pode complementar essa ideia com dado de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, se tu tiver espaço, de acordo com a ONU. Mas se tu não tem espaço, fica com aquilo que tu vai conseguir desenvolver melhor, tá? O Brasil tem um caminho importante a percorrer. Olha só. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Essa desigualdade socioeconômica, gente, tem várias facetas, tá? Tem várias perspectivas. Por exemplo, eu posso dizer que simplesmente as pessoas não têm acesso à internet por falta de recursos, né? E daí eu vou explicar ali recursos para, por exemplo, acessar dispositivos de boa qualidade, com rede, com acesso à rede, blá blá blá. Mas também eu posso focar na desigualdade socioeconômica que mantém as pessoas fora de oportunidades de educação de qualidade, de uma educação digital que permita discernir informações, não só informações verdadeiras, mas informações de qualidade, que emancipem as pessoas, né, emancipar significa como se fosse atingir a maturidade, né? Só que maturidade intelectual. É isso. Então, emancipar as pessoas intelectualmente. Então, sem oportunidades de ensino, de educação de qualidade, as pessoas não têm condições críticas de participar da democracia, principalmente na internet. É só tu entrar, né? Um exemplo disso é tu entrar num site de notícias tipo CNN. Qualquer notícia que tu abrir ali, é só coloca nos comentários, tu vai ver sei lá, 99,9% dos comentários são de má interpretação de texto, são de bobagens, são de ódio, né? Coisas sem sentido. Puro analfabetismo digital. As pessoas muito ignorantes, né? Que não sabem se portar na internet como se a internet fosse um outro planeta, né? Não fosse o mesmo ambiente que a gente conversa normalmente, só que de forma digital. As pessoas acham que por estar na internet elas podem falar o que elas querem. Tem coragem, né? Como se diz. As pessoas têm mais coragem na internet. Mas vamos lá. O Brasil ainda tem um caminho importante a percorrer na universalização do acesso. Isso aqui é a questão mais econômica mesmo, tá? De ter acesso, de ter condições, dinheiro. Adotando estratégias específicas para a inclusão digital. A inclusão digital das populações mais vulneráveis. Olha, tudo isso aqui é vocabulário que a gente até viu na aula de cidadania. Universalização, inclusão, população mais vulnerável, marginalizada, excluída. A falta de acesso à internet é maior entre os brasileiros que se autodeclaram negros. Olha, claro, a desigualdade social atinge mais essas pessoas. Esse grupo equivale a 58% dos registros, ou seja, 21 milhões dos 36 milhões lá em cima são negros. As condições de acesso à internet no Brasil ainda são bastante desiguais. É uma continuação ali da mesma discussão. Segundo o Instituto de Locomotiva e da Consultoria PwC, 71% da população com mais de 16 anos não consegue usar a internet todos os dias. O grupo é formado principalmente por pessoas negras que estão nas classes C, D e E, desigualdade socioeconômica, e que são menos escolarizados. Tá aqui, ó, educação precária, que eu tava falando antes. A educação, ou a falta de educação, escolaridade dessas pessoas. Gente, eu dei ideia ali
da falta de abertura ao diálogo, da ideia da desigualdade socioeconômica ou ainda da educação de qualidade. Educação precarizada, né, na verdade. Vou dar repertório aqui. Para educação precarizada, a gente tem inúmeras, na verdade, mas eu vou colocar aqui a principal, que é o currículo escolar, Base Nacional Comum Curricular. E o que acontece? Muitos de vocês gostam de dizer que não existe. Não existe na escola, no currículo escolar, tal e tal coisa. Não, a Base Nacional Comum Curricular é um currículo nacional que te dá tudo. É lindo de ver na teoria. Na escola deve haver educação digital, educação financeira, educação nutricional, educação sexual, educação de gêneros, educação blá blá. Então, de acordo com a BNCC, ou melhor, a BNCC dá a diretriz da educação digital nas escolas, que deverá ser trabalhada de forma multidisciplinar ou interdisciplinar em todas as disciplinas. Ocorre que, no entanto, isso não acontece de forma eficiente porque as escolas são precarizadas, faltam professores, há déficit de professores, de recursos, de equipamentos, de acesso à internet. Grande parte das escolas no Brasil não tem acesso à internet. Não tem educação digital no sentido de ensinar os estudantes a serem mais críticos, a selecionarem aquilo que eles leem. Toda aquela coisa, né, de alfabetização digital, ou letramento digital também pode ser. Então, esse é o repertório que para usar para falar de educação, para dizer que a educação é precarizada, porque mesmo havendo uma diretriz específica para a educação digital, na prática isso não acontece. É a mesma coisa que vocês fazem naqueles modelos prontos de criticar o governo. O Thomas Hobbes diz que o Estado deve fazer tal coisa, mas isso não acontece na prática. A ideia é a mesma, só que aqui de uma forma produtiva. Tô dando um repertório que tem a ver realmente com educação no Brasil. Claro, teria muitas outras ideias. A gente pode pensar na herança histórica, na nossa herança histórica de educação e de informação, né, de manutenção do poder. Existem teóricos ali, algumas coisas eu já trabalhei na aula de cidadania, né, para falar dessa manutenção de poder. A própria Lilia Schwartz, que é uma historiadora brasileira, que a gente vai trabalhar bastante porque eu adoro ela, ela traz essa ideia de elitização da informação como sendo resquício, né, na verdade um grande rastro histórico do nosso passado elitista, do nosso passado de marginalização das pessoas negras. Ela trabalha muito com a questão racial, então dá para trazer também, tanto no argumento da educação quanto no argumento da desigualdade, ou ainda no próprio argumento de herança da manutenção da exclusão mesmo. Isso aqui é um comentário que eu tô fazendo para ajudar no tema, né? Mas a gente vai ter aula, claro, mais profunda, né? E discutir melhor esses repertórios, tá? Aqui eu deixei aqui um QR Code, ou simplesmente clicar ali para vocês verem também exemplos de como a internet pode servir para a democracia. Pra gente ter ideias melhores ainda, né? E pode ser usado como repertório, tá? O que tiver de exemplo ali. Se quiserem começar o texto, por exemplo, com um daqueles exemplos, para mostrar a importância da internet. Aí tu vai chegar no problema, na introdução ainda, né? A internet, né, depois daquele evento tal, se mostrou, né, muito importante, blá blá blá. Mas existem desafios, blá blá blá. Então, é isso. Vou ficando por aqui, porque já tá ficando bastante longa essa aula. Espero que tenha sido útil, né? E nas próximas vezes a gente vai equilibrando com aulas mais curtas, às vezes PDF,
áudios no WhatsApp, a gente vai vendo isso daí, tá? Um beijo e até mais.